Olá, sejam todos bem-vindos à turma de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa da Universidade Aberta no Brasil. Na segunda unidade do nosso curso de Introdução à Análise do Discurso, estudaremos a história das leituras, o sujeito leitor e sua história e a leitura. Quer seja pensando nos processos cognitivos ou nos processos textuais, fato importante é que a leitura, para a AD, relaciona-se com o modo de construção dos sentidos. A AD se volta para os diferentes modos de leitura ao longo do tempo, em diferentes épocas. Isso equivale a dizer que as leituras têm suas histórias. Nós, educadores, devemos pensar nas condições de produção das leituras realizadas por nossos alunos. No entanto, as práticas escolares excluem a relação do sujeito leitor-aluno e sua relação com as demais linguagens de seu contexto, fora da escola, a música, a pintura, a internet. Em sua apostila, leia os dois textos apresentados que estão nas páginas 42, 43 e 44. Qual a sua prática escolar em relação à leitura? A leitura é uma forma de adquirir e chegar ao conhecimento. No entanto, como a leitura e o discurso se interrelacionam, a leitura é produzida em um contexto sócio-histórico e cultural determinado que precisa ser considerado. Assim sendo, sabemos que há leituras previstas para determinados textos, porém nem sempre essas previsões são possíveis. Existe a possibilidade de novas leituras não previstas. Quando falamos em previsibilidade, há dois fatores que contribuem para que esta exista. O primeiro, os sentidos que se sedimentam de acordo com as condições em que são produzidas. E o segundo, dada a relação entre os textos, esse conjunto de relações indica como o texto deve ser lido. Isso leva à legitimidade das leituras. A legitimidade do discurso do direito está a cargo do jurista, por exemplo. E na escola também existe um processo de legitimação. Essa leitura ideal feita pelo professor é dada pelo livro didático. E na história da leitura, há ainda que se considerar que todo leitor tem sua história de outras leituras que podem alargar ou restringir a compreensão do texto feita por cada leitor. Assim sendo, notamos que esses fatores favorecem uma pluralidade de possibilidades de leitura dos textos, ou seja, a leitura de um mesmo texto em épocas diferentes suscita significados diferentes. Cabe ao professor em sala de aula dar espaço para que os alunos construam sua história de leituras e resgatar, quando necessário, a história dos sentidos do texto e demais relações intertextuais para que os alunos possam fazer sentido do texto que leem. Ler e escrever caminham de mãos dadas? Somos todos bons leitores? O que significa ser um bom leitor? Escreve melhor quem lê mais? Devemos levar em consideração que na história de sua formação leitora, os sujeitos passam por diferentes fases. De fato, a leitura fornece a matéria-prima para a escrita, ou seja, ela supre sobre o que escrever e a leitura serve para constituir modelos de como se escrever. A escrita do aluno, a redação, é um modo para que o professor acesse a leitura feita pelo aluno a respeito de um texto. Não é uma relação direta, mas é o modo pelo qual o professor pode mapear o sentido construído pelo aluno diante daquilo que leu. No entanto, o aluno lê no presente textos de épocas diversas, mas está no presente construindo os sentidos de seus textos. Essa escrita incorpora, ainda que de forma inconsciente, sinais do contexto sócio-histórico e cultural do aluno. E se o tipo de texto muda para o aprendiz, também a sua relação com o texto mudará. Esse fato não pode ser perdido de vista pelo professor, ou seja, existe uma heterogeneidade que não pode ser reduzida à homogeneidade como quer a escola. Na diversidade, no conflito, o sentido também é produzido. Terminamos aqui a unidade 2 de nosso curso de Introdução à Análise do Discurso. Na unidade 3, estudaremos a relação entre discurso e texto. Até lá e bom estudo!